Muito boa tarde para vocês de casa. Está começando mais um programa À Tarde com Você. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olha, muita informação, culinária, dança. Fica ligadinho, né? A programação até às 5 da tarde, viu? E olha só, aqui ao meu lado, a Aliciene, ela é psicóloga. Prazer em recebê-la no programa. Boa tarde. Obrigada, Mari. Obrigada. Seja bem-vinda aqui, viu? Bom, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre um assunto que está aí nas grandes mídias. Era um cantor muito querido no Brasil inteiro, que foi o Cristiano Araújo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Aliciene, sobre essa comoção em relação aos ídolos, né? A gente coloca essa imagem, né? O fã, o ídolo, né? Por que causa tudo isso realmente, essa comoção realmente que teve nacional? Por que aconteceu isso, né? Porque os fãs, a gente sabe que era um cantor muito, muito, muito querido, então todos nós gostávamos muito dele, mas a comoção foi muito grande, né? Eu não imaginava o tanto de fã, a gente imaginava, na verdade, mas foi assim, a mais do que esperado, né? É verdade. Primeiro, eu acho que tem uma comoção relacionada ao próprio acidente, né? Morrer assim de uma forma tão trágica e tão jovens, né? Ele e a Lana tão jovens. Isso já é uma coisa que mexe com a gente, né? Com relação a muitos fãs que vão aparecendo, né? A gente percebe que, primeiro, que a música sertaneja no Brasil é algo sensacional, né? Segundo, que você tem uma quantidade de jovens muito grande, né? Os jovens nessa idade, eles precisam de uma identidade. Então o ídolo acaba sendo uma projeção, ele acaba recebendo nele todas as fantasias dessas pessoas, né? Então, quando um ídolo morre, esses fãs ficam meio perdidos. Existem duas maneiras de se relacionar, do fã se relacionar com o ídolo. A primeira delas é uma maneira carismática. Carismática no sentido quase religioso mesmo. O ídolo, ele tem uma aura, né, meio sobrenatural. Se fosse religioso, teria uma aceitação social melhor. Mas como pessoa a pessoa, este tipo de relação, né, de fusão, uma coisa muito forte, ela não é muito bem vista socialmente. Então o que acontece? Esses fãs, para não ficarem com a autoimagem prejudicada, eles acabam se unindo em fã-clubes. E a gente vê muito isso por aí, né? Inclusive eu ia falar assim de algum time de futebol, mas é melhor a gente não entrar nesse assunto, né? Que fica meio estranho. Futebol, melhor né? Não falar de São Paulo, futebol, Palmeiras, não, melhor não. Melhor nas torcidas. Mas em relação aos não, fãs né? de outros cantores também, a gente está falando exatamente do Cristiano Araújo, que aconteceu né, essa fatalidade, mas existem fã-clubes de diversos cantores? Existem bandas, né? E o que acontece é que existe uma necessidade de fusão do fã com o ídolo. E isso gera um conflito psíquico muito grande, porque você nunca vai ser olhado por aquele ídolo. O ídolo, pela própria fama, ele está lá fazendo um show, ele não te vê, né? Ele não sabe quem é você, ele sabe que você num todo é fã dele. Algumas pessoas nos fãs-clubes, né, eles conseguem chegar mais perto. Então, esses têm um prazer maior de estar perto quando o ídolo conversa com a pessoa, porque, na verdade, o fã-clube está sempre ali, né? Onde vai o ídolo está o fã-clube, né? Onde vai o ídolo está o fã-clube. Essas pessoas têm uma sensação de pertencer, né? E, normalmente, o líder, ele tem um reconhecimento maior. O que acontece é que no momento que essa pessoa se vai, né, que ela morre, o fã perde uma parte dele. É como se uma parte dele realmente estivesse indo embora. Então, a comoção, a dor é muito grande. Ele perde um senso de identidade que ele tinha, né? Existem algumas pessoas que mantêm esse ídolo, mas aí são casos à parte, os Elvis que a gente vê por aí, as Marilyns que a gente vê por aí, né? Essas pessoas, elas realmente têm até algum tipo de patologia. Fora isso, a pessoa tem que elaborar todo um luto, uma perda muito grande,
Então, esse tipo de relação, fã-ídolo, é uma relação que não é tão saudável. É mesmo? É uma relação muito misturada, quando na verdade o ídolo nem sabe, né? Quem tenta se misturar é o fã. E você tem um segundo modo de se relacionar. E lembrando que o ídolo não é porque ele não quer, por conta da agenda, é muitos shows, enfim, uma série de coisas. Lógico, a própria consegue atender fama, ali, exatamente. consegue atender 10, 15 pessoas no camarim, e é o máximo, às vezes realmente não dá tempo. Você vê quantos shows, cantores, 30, 35 shows, às vezes no mês. É verdade. Quer dizer, imagina se ele fosse conhecer todas as pessoas que estavam ali, não Coitado, tem como, não tem como, impossível. impossível, né? Ele tem todo um reconhecimento, né, de que ele só existe por causa dessas pessoas, sim, mas ele não tem como estar satisfazendo essas pessoas, né? Isso é natural. Agora, tem um outro jeito de se relacionar, que é um jeito romântico, tipo século XIX, que é o amor platônico, né? É aquele amor que você tem, aquele amor que nunca vai ser correspondido justamente pela questão da fama, né? Mas é algo mais leve, no sentido de que eu amo aquela pessoa, eu acho super bacana o trabalho dela, mas existe também um desejo de fusão, né? Porque no amor existe um desejo de fusão, mas você acaba também amando sozinho, tem uma frustração aí, né? E essa pessoa também se comove no momento da morte. Aliás, Mariane, quem que não se comove com a morte, né? E não é só com a morte de alguém conhecido. Quando é alguém relacionado a gente, muito próximo da gente, entram questões psíquicas mais fortes, outras questões. Quando é alguém mais distante, existiu uma comoção grande no país. Por quê? Porque você entra em contato com a sua própria morte quando você olha para aquela pessoa que faleceu, né? E essa comoção é interessante porque as pessoas teve muita gente que foi olhar pela última vez, né? Foi se despedir e chora-se muito, e aí você fala, mas por que essa pessoa está chorando tanto? Na verdade, ela não chora só pela perda do ídolo, ela chora por ela chora pelas perdas dela, a mulher chora porque o marido bebe no bar e não volta para casa, né? Porque o filho está indo mal na escola, porque está sem dinheiro, enfim, todas as perdas, todos aqueles lutos não vividos e reprimidos podem ser publicamente mostrados nesse choro, né? Por isso acontece esse luto geral, essa comoção muito grande, né? Por causa disso, porque você acaba chorando o seu choro, a sua dor. E entrar em contato com a morte é sempre complicado, porque é a única certeza que a gente tem, é um mistério, é algo que ninguém voltou para contar, né? Como é que é? Você lida com religiosidade, né? Então, assim, as pessoas que têm algum tipo de crença em Deus, no divino, elas têm esperança. Aquelas que não, ficam mais mexidas até, nesse sentido, porque é diferente você imaginar que você vai encontrar com a pessoa do outro lado e imaginar que tudo acaba aqui. Pois é, e até eu vejo pela mãe da Lana, né, que ela conversou em algumas entrevistas, ela é muito centrada. Você vê que ela tinha ali a fé e apego realmente em Deus, e você vê a pessoa muito centrada. Ali realmente ela estava centrada ou ela estava à base de remédio? Você como psicóloga vê como isso? Porque eu vejo uma mãe assim muito centrada, muito acreditando em Deus. A gente sabe que religiões, a parte espiritual é muito forte, mas ali eu achei assim impressionante realmente. Na verdade, o que a gente pode analisar dessa situação sem conhecê-la, né? O que a gente pôde ver é que ela estava em estado de choque. Tava, né? A pessoa fica assim, realmente. A pessoa fica assim, choque. Então aí ela vai explicar, ela não necessariamente vai se debulhar em lágrimas, né? Arrancar os cabelos naquele momento, não. Porque cada pessoa é cada pessoa, cada pessoa lida com a morte de uma forma. Naquele momento exato, é como se o luto, ele tem diversas fases. Ela ainda não estava acreditando. Apesar de estar ali, porque veja, a filha estava ali, ela estava vendo a filha pela última vez, aí depois ela enterra a filha, ela volta, ela vai dar entrevista, ou seja, muita coisa ainda está acontecendo. Ela não entrou em contato com o vazio.
Então, isso é uma coisa que a gente precisa ver mais para frente como é que vai funcionar. De qualquer maneira, é claro que ela tendo uma crença faz toda a diferença, porque ela tem esperança. Quem não tem crença não tem esperança. Ainda que você não saiba exatamente como é que vai ser e tal, você acredita de alguma maneira que você, depois da morte, continua. O ser humano precisa disso para continuar. Né? Para levar a vida para frente, ele precisa continuar pensando dessa Alguma forma. coisa, ou ele vai ir, ou ele vai ficar ali no planeta, ou vai ter um céu lindo de jardim, alguma coisa. Alguma coisa, exatamente. Mas eu acho que ela estava mais em choque do que realmente... mas colocando o que ela acredita. Então, assim, você pode estar em choque, mas a sua crença está ali. Para te dar uma base, para te dar um consolo. Né? O teu Deus vai te dar um consolo. É isso que é bacana, né? Agora, em relação a esses vídeos nas redes sociais, toda essa mostra nas redes sociais, que eu acho que foi a coisa assim mais absurda que eu já vi, entendeu? Porque eu nunca tinha visto uma série de coisas e acabei vendo assim pelas redes sociais, assim, de você abrir às vezes o Facebook ou outra rede social e de repente aparecer ali, né, o corpo, como foi mostrado, pessoas da funerária ali ao lado do Cristiano Araújo. Eu acho que foi assim, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu fiquei realmente chocada e chocou muita gente também. Então, como que você vê isso? As pessoas querer estar ao lado de uma pessoa que já morreu, assim, querer tirar foto, ou eu acho, na minha opinião, é um desrespeito. É um desrespeito com o próprio ídolo, um desrespeito com a família, é um desrespeito para a sociedade, porque ali foram cenas chocantes mesmo. Chocantes, que eu nunca vi aquilo na minha vida. Acho que nunca ninguém viu, né? Nossa, eu nunca vi. Quando falece alguém até próximo, acidente, assim, aquela coisa toda a gente já vê. Isso. Agora, como foi a forma do Cristiano Araújo, a maneira que foi colocada, foi cruel. Nossa, eu nunca tinha visto isso. Você está falando daquele vídeo desse preparando o corpo, né? Sim. Essa pessoa, os dois, na né? autópsia. Ambos, na autópsia. Né? Essa psicologicamente, como que você vê isso? Eu vejo essa mulher como uma psicopata. É mesmo. Né? Eu acho que é alguém que não tem nenhum tipo de lei dentro de si. Lei, eu digo, lei social, ela não se comove. Obviamente, quem faz autópsia, quem vai mexer num corpo, já não tem uma ligação como a gente teria, por exemplo, né? Você vai mexer num corpo, você vai abrir um corpo, você vai ter um treco, sim, né? Sim. A pessoa está mais acostumada com isso. Mas filmar, falar, dar um tchauzinho, que pessoa é essa que chega a fazer uma coisa dessas? Né? Então, é alguém que necessariamente diz assim, olha, eu sei que eu estou fazendo errado, mas o erro é para os outros, eu estou acima dessa lei, desse erro. Né? Essa mulher faz isso. O cara permite, ele fica quieto, mas ele permite, ele não olha nenhuma vez para a câmera, né? E ela faz de tudo para transformar aquilo. Eu tenho a impressão que ela queria o minutinho dela de fama também, sabe? Uma coisa mórbida, muito mórbida, e ela só conseguiria um minuto de fama com alguém que fosse conhecido, né? Nossa. Você veja que situação complicada, porque se fosse um corpo qualquer, faria diferença. Agora com ele, né? Agora eu fico imaginando os parentes, os amigos, essa mãe, esse pai, esses irmãos, como que funciona isso? Ninguém quer ver o filho assim, né? Ninguém quer ver um Na filho autópsia, assim. até eu conversei com médicos que né, estiveram, né, em várias autópsias, nem advogado às vezes entra dentro da autópsia porque não quer. É ali o corpo e o médico para ser feito, para não ficar chocante para um advogado, por exemplo, que queira entrar na autópsia. Sim. Enfim, envolve uma série de coisas, né? Sim. É respeito realmente, o médico que é ciente disso, ele deixa bem claro isso, né? Claro. Porque realmente é chocante. É chocante. É chocante já para quem, né? Se uma pessoa às vezes quer entrar, não deixa, que vai ser chocante. Agora imagina isso daí entrando nas redes sociais, milhões de pessoas vendo esse tipo de coisa. Imagina esses fãs, a fusão que esses fãs tinham. E aí na cabeça dos fãs, ver uma cena como essa, ver da forma que ficou. Isso chega a mexer. Eu fiquei chocada, eu acho que eu fiquei sonhando com isso uma semana, mais ou menos. Eu fazendo reportagem. Imagina pessoas que têm patologias mentais, pessoas que têm patologias emocionais, né? Então a gente está falando, esses fãs que têm uma relação muito forte. Imagina ver uma coisa dessas. Você devem ter acontecido vários surtos psicóticos. Porque não é uma situação natural, não é uma situação normal.
né? Nós, ocidentais, não estamos habituados a nos relacionar com a morte. A morte é sempre escondida, né? E, de repente, uma coisa dessa se escancara, né? A internet tem coisas muito interessantes, mas ela também consegue ser cruel, né? Então, assim, a gente tem que saber usar a internet, né? E rede social, né? Não, com certeza. Com certeza. Eu acho que com essa... Lógico, teve a parte boa da tecnologia, mas tem também a tecnologia negra, né? Porque a tecnologia, ela veio para ajudar, ela veio para incentivar, ela veio para uma série de coisas boas, mas veio também para colocar esse tipo de coisa, por exemplo. Sim. Esse tipo de coisa que vazou nas redes sociais de uma tal forma que eu fiquei realmente, eu como jornalista, como repórter, como, né, como fã também, eu fiquei realmente chocada nas imagens que eu vi. Eu como psicóloga ainda assim, né, a gente tem, a gente é humana, né, a gente também sente as coisas e foi também muito chocante para mim. A gente analisa um pouquinho, mas foi muito chocante, foi muito feio o que aconteceu. Pois é, então uma mulher como essa, por exemplo, da autópsia, você coloca ela como uma psicopata. Ah, eu entendo ela como uma psicopata. Uma pessoa que faz uma coisa dessas, eu quero o meu minutinho de fama, então eu vou aproveitar a situação aqui. Não pode ser uma pessoa normal no sentido de... sentimento, de respeito, né? No sentido de ter empatia com o outro, né? Ela não precisava ter empatia com o corpo inerte, ok, mas ela tem que ter empatia com a família, né? Com os fãs e tudo mais. Não era uma pessoa qualquer, e mesmo que fosse uma pessoa qualquer, né? Mas não era. Eu vejo também os selfies que foram feitos dele na funerária. Agora, não só o Cristiano Araújo, mas essa semana mesmo um menino de 12 anos, por exemplo, estava tirando um selfie com o vô morto no leito do hospital. O vô já tinha morrido e o menino de 12 anos foi fazer um selfie feliz e contente com o vô ali morto. Tipo, como que você vê isso? Isso que era um menino de 12, 13 anos, mas teve também dentro da funerária, o pessoal tirando foto do lado do corpo do Cristiano Araújo. Então, quer dizer, não só o Cristiano Araújo, mas também como outras pessoas. Tá esse negócio de selfie, uma coisa é você fazer um selfie com você, outra coisa é não fazer um selfie com o vô, uma avó minha, morto, tá ali, acabou a vida e você tá tirando um selfie feliz e contente pra quê? Pra guardar de recordação? Como que você vê isso? Esses selfies tirados com pessoas que já estão mortas. É interessante que você está me lembrando uma situação muito antiga de um amigo nordestino. Ele faleceu num acidente de automóvel e eu acho que o caixão dele deveria ter sido fechado. Faleceu ele e a filha. E eu não conhecia a família. Então fui ao enterro e tudo mais, ao velório. E as pessoas estavam tirando fotos deles dentro do caixão. Então, culturalmente, no Nordeste, não sei exatamente em que lugares, isso é natural. Para mandar para o parente que não veio, sabe, coisa assim, para eles é mais natural. Agora aqui, né, você tem um menino de 12 anos, veja, ele já tem noção do que é morte, ele já sabe o que é. Você falar com uma criança pequena, aliás, acho que não vai ter nem ideia de tirar selfie, né? Mas o menino de 12 anos, ele já sabe muito bem o que é a morte. Ele não me parece estar sofrendo com isso. Não existe sofrimento. Não existe empatia com a mãe dele ou com o pai dele, não sei de quem era o avô, né? De quem era se ele era pai da mãe ou pai do pai. Mas, enfim, isso choca porque nós estamos vivendo numa sociedade de configuração perversa. Ou seja, eu sou sua amiga, enquanto você me serve para alguma coisa. Eu uso você enquanto você me serve. Depois que você não me serve, eu tiro você de cena. Então, um menino desse, quer dizer, ele também precisa postar tudo o que acontece com ele, inclusive o avô morto com ele dando risadinha. Que história é essa? Né? Que valores são esses? Que valores sociais nós temos hoje? Né? As pessoas estão preocupadas com o próprio umbigo, não estão preocupadas umas com as outras. A gente tem visto cada vez mais maus tratos com animais, coisa que eu não sei se já acontecia antes ou se hoje a gente fica sabendo mais rápido, mas de qualquer maneira é uma barbaridade. Isso tudo vai mostrando essa configuração social estranhésima em que nós estamos, sem valores. Nós não temos mais valores, nós não temos mais respeito, não tem mais moral, ética, não tem. Difícil, né? Todo mundo faz o que quer. Todo mundo faz o que quer e não acontece nada.
Pois é. E essas pessoas que tiram essas fotos aí ao lado de um fã, por exemplo, como o Cristiano Araújo, que nós estamos falando dele, mas existem N pessoas, às vezes família, enfim. Você vê como isso? É para ter uma lembrança ali no final do último momento? Como que você vê isso? Aí a gente volta na relação fã-ídolo, né? Se pois nunca conseguiu em vida, então eu consigo morto, pelo menos. Eu acho que aí não é a mesma questão do menino de 12 anos. Pois é, aí tem uma diferença aí aí tem de uma fã-ídolo. Isso, de fã-ídolo com o menino e o avô, que o menino não está preocupado com a morte do avô, né? Ali é para ter uma lembrança mórbida, sim. É uma inversão de valores, porque ele não precisa estar junto, né? Ele pode ter 50 mil fotos da pessoa viva, dando show, dando entrevista, filme, enfim. Tudo relacionado a ele vai estar bombando. Não, ele quer com ele. Como nunca teve, ele vai ali e tira. Então, é essa coisa da fusão. É a última vez que eu vou conseguir estar perto. Já que eu nunca consegui, agora eu consigo. Mesmo que ele esteja inerte ali, morto. Nossa, e é muita gente que foi no velório dele. Muita gente. Caravana, saíram pessoas de outros estados e tudo para ir. Justamente para ter esse último momento, se não teve vivo, teve ali. Exatamente. Que triste, né? Muito, muito triste. E essas pessoas, assim, em relação a essa coisa chata e mórbida, né? Em relação a esses últimos momentos, essa pessoa, ela continua assim na vida dela? Ela vai ser assim sempre? Ou, por exemplo, essa pessoa que fez a autópsia, que fez toda essa brincadeira, que foi um desrespeito realmente, essa pessoa ela vai ser assim para sempre? Ou depois disso, desse impacto chocante que foi com ela, que todo mundo caiu em cima dela, ela vai continuar assim, sendo? Você como psicóloga consegue imaginar isso? Ou é de cada índole, de cada pessoa? Se ela realmente tiver uma índole psicopática, né, sociopata... Não muda? O psicopata, por exemplo, muda? Não muda. Oi? O psicopata, ele muda? Eu não acredito. Eu não acredito na mudança do psicopata. Eu estava até vendo alguns livros sobre a Ana Beatriz, que fala sobre, né, sobre essa parte de psicopatas, e eu vejo assim, cada coisa, eu falo, meu Deus, né, e tem controvérsias, né, eu vejo você me falando agora, né, não existe essa mudança de um psicopata, por exemplo. Não tem. Eu acho que só se acontecer alguma coisa relacionada à religião mesmo, mas muito forte, né, uma crença, um divino muito poderoso para modificar uma estrutura de personalidade perversa, que é o que a gente chama, né? Senão não muda, não muda. Ele pode até fingir, ele pode até ficar bonzinho para ser menos punido, então ele sabe exatamente a hora de ser bacana e a hora de não ser, né? Mas eu não vejo mudança na estrutura da personalidade da pessoa, eu não consigo ver isso. Quem é. Então ela que estava na autópsia do Cristiano Araújo... Se ela realmente tem essa avaliação, é uma avaliação muito superficial. Sim, que eu faço, mas né? que a gente está, né? Mas a gente pode pensar sobre isso, né? Eu acho que ela não muda, ela vai fazer outras coisas. Ela vai ser presa, ela vai ser indiciada, mas outras coisas ela vai fazer na vida. Não é só isso que ela vai fazer. Despertou nela algo. Talvez ela estivesse quietinha ali e tal... Naquele momento despertou. Dali para frente, ela vai fazendo outras coisas. Pois é, que é muito triste, né? A gente fica triste porque realmente era um cantor que, nossa, muito fofo, muito querido, muito humilde, né? Amor. A gente que da imprensa, né? Eu vejo pelas minhas amigas repórteres da Record, da Band, e a gente sempre comentando, né? Que era gostoso entrevistá-lo porque é uma pessoa realmente muito querida e muito fácil acesso, né? Diferente de alguns outros cantores que é muito difícil acesso, enfim, uma série de coisas. Ele não, sempre bem-humorado, sempre bem super fofo, carinhoso com todos, não só com os fãs, mas também com a imprensa também. Então, realmente é muito triste. E eu gostaria, Analice, que você voltasse aqui no programa para a gente estar falando um pouquinho sobre essas pessoas psicopatas. Em que momento nós podemos ver essa pessoa como um psicopata. Okay. Eu gostaria que você voltasse, a produção entrasse em contato com a Analice, eu gostaria que você voltasse no programa com a gente falar sobre isso. Ok, querida. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela sua participação, estou esperando sua volta com a gente. Obrigada, eu queria só agradecer o Valdir Telequem. Valdir, nós estamos Valdir. juntos lá na Rádio Atibaia, 1480 AM, toda segunda-feira.
E a vocês pela oportunidade de estar aqui. Muito bem, obrigada obrigada pelas Alice. pessoas que estão assistindo. Obrigada, um beijo grande pro Valdir também, viu? Bom, e pra gente a gente vai pro intervalo? A gente vai pro intervalo, né? Encerramento já? Acabou o programa? Nossa. Não, filha, nossa, foi rápido assim? Não, vou pro intervalo, gente. Vou pro intervalo e eu volto daqui a pouquinho. É uma loucura isso daqui. Mas é o seguinte, a gente encerra o programa, né, com um vídeo aí do Cristiano Araújo, né, aos fãs, né, que são apaixonados. Eu também sou super fã do Cristiano Araújo. Então fica aí com vocês o vídeo e eu volto daqui a pouquinho com muito mais. Não saia daí.